quando eu estava fazendo minhas artes, né? E quando eu escrevi esse romance aqui, botei o título O Romance da Besta Fubana, que aliás eu copiei descaradamente do meu mestre, do meu ídolo, professor Ariano Suassuna, que ele tem um romance que eu acho assim, a coisa mais arretada do mundo, o clássico, né? O romance da Pedra do Reino. O Romance da Pedra do Reino. Então, quando eu escrevi o meu, em vez de botar a Besta Fubana, eu imitei o professor e botei O Romance da Besta Fubana, de enxerido. E ficou conhecido, né, como o Romance da Besta Fubana. E isso aqui, para criar esse livro, eu não, essa besta fubana, uma figura mítica que vem lá do espaço, metade fêmea, metade macho, com um par de asas que vem bater lá na minha cidade para dar lugar a acontecer todas as acontecências que eu conto aqui no meu livro. Então a besta, eu comparo ela com a liberdade que eu tenho de criar, de voar, de fazer, de escrever, de dizer, de encantar os meus leitores. Eu gosto que os leitores gostem do que eu escrevo e sintam o que eu senti, né? Uma vez eu estava nos anos 70, eu vim de férias, eu morava lá em Brasília, e eu vinha sempre de férias aqui, veranear e tal, e eu estava na minha cidade, Palmares, que é o centro de toda a minha obra, toda a minha ficção fala da minha terra, né? Lá da cidade de Palmares, que é aqui na Mata Sul. E eu estava lá nos anos 70, de madrugada, num bar chamado Assassinar o Camarão. Era um samba, na época, que fez muito sucesso, Assassinar o Camarão. E, por incrível que pareça, aqui na Zona da Mata, determinada época do ano, você pensa de madrugada que está em Londres, né? Lá em Londres chama fog, aquele nevoeiro. E eu estava nesse boteco com uns amigos, tomando uma lapada, Assassinar o Camarão era o nome do bar. E quando eu vi aquele som de longe, uma serenata, que som arretado, um violão, um cara assim com a voz de Nelson Gonçalves. Aí eu saí, botei o pescoço do lado de fora, cadê que eu enxergava nada? Por causa da neblina. Aí de repente, assim, do meu lado direito, apareceu de dentro da neblina o cara na frente que vinha cantando, e mais três atrás, um com um pandeiro, o outro com um violão, e passaram assim pela minha frente e subiram na neblina de novo. Eu digo, putz, isso é um negócio encantado. Apareceram, encarnaram e se desencarnaram no meio da neblina. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu escrevi uma novela exatamente chamada A Serenata, baseado nessa experiência. Aliás, teve um amigo que perguntou se eu tinha fumado maconha quando eu escrevi aquilo. Foi um delírio, né? Foi um delírio, né? Criei a história de um sujeito que se encanta com a serenata de madrugada e no fim ele sai voando pelos ares. Aí os caras perguntou se eu tinha fumado maconha. Então isso aí, a literatura é a liberdade de criação, de você colocar a sua imaginação em funcionamento e não ter peias, não ter limites, não ter regras. Certamente entre vocês surgirão escritores. Aqui vocês estão se preparando para o futuro, vai ter médico, vai ter engenheiro, vai ter economista, vão ter escritores também. De profissão, profissionalmente, atualmente eu tenho a profissão registrada de vagabundo. Eu sou aposentado, né? Mas eu me considero o meu segundo ofício a literatura. Amo a literatura, gosto de ler e gosto mais ainda de escrever, de criar. E gosto que os meus leitores me dão uma satisfação enorme quando gostam da minha obra. Resumindo, o que eu penso do politicamente correto, que é o tema aqui, qual é a influência que ele tem na literatura, para mim não tem nenhuma, na minha obra em particular. Eu simplesmente repito, eu não vou me basear em normas de politicamente correto para escrever as coisas que eu quero, para botar a minha ficção. Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta. Obrigado.